José Roberto Lopes Padilha. O Zé Roberto foi um jogador de estatura baixa, mas muito técnico e veloz. Entre 1971 e 1975, jogou no Fluminense, por quem fez 93 jogos e marcou 4 gols. Era um ponta esquerda que ajudava muito na armação e fez parte da mais famosa equipe da história do Fluminense, a Máquina. Envolvido num dos famosos troca-troca do presidente Horta, foi jogar no Flamengo. Dali, foi jogar no Santa Cruz de Recife, Marília em São Paulo, Americano de Campos, Bom Sucesso e Goitacás de Campos. Pelo tricolor, foi campeão carioca de 1971 e de 1975, anos em que também foi campeão da Taça Guanabara. Zé Roberto é um ex-jogador diferenciado pela refinada cultura que possui. É jornalista, que escreve artigos para vários veículos, já escreveu e lançou 4 livros e exerce hoje, em 2013, o cargo de secretário de esportes da cidade fluminense de Três Rios, sua cidade natal, onde nasceu em 12 de junho de 1952. José Roberto Lopes Padilha, o nosso Zé Roberto, o nosso grande ponta esquerda do fabuloso time da Máquina. Zé Roberto, como é que você começou a jogar futebol? Olha, eu joguei aqui em Três Rios, minha cidade, durante muito tempo, né? Meu pai foi presidente do América e com 16 anos nós fomos campeões na cidade de futebol juvenil e eles tiveram a coragem de trazer o Fluminense Futebol Clube, então tricampeão carioca, Célio, Celso, tinha um ataque muito bacana que eu guardava isso, e o Fluminense veio aqui fazer o jogo de entrega de faixas e nesse jogo eu me saí bem e o Roberto Alvarenga fez o convite a meu pai e eu fiz uma bateria de teste no Fluminense, meu pai me levava na Laranjeira, eu fazia teste com o seu Pinheiro, o Sebastião Araújo e fui aprovado e fui ficando nas Laranjeiras. Você em que ano você foi para o juvenil do Fluminense ou já foi direto para o profissional? Não, eu cheguei em 68. Cheguei com Abel, Rubens, Marinho, Marco Aurélio, Miel, Celias, uma geração bacana. Chegamos em 68 e tivemos a sorte de ser campeões carioca em 70, que ajudou muito, porque nessa idade, se você não for campeão, ou você é devolvido para a sua cidade, ou você tem uma oportunidade, na época, no Aspirantes ou nos Juniores. Na época já havia juniores? Na época tinha juniores, tinha um aspirante, acabando o Aspirantes e começando os juniores. Então você foi campeão juvenil de 1970? Juvenil 70, exatamente, eu tinha 18 anos. E quando é que você foi pro profissional? Naquela época você não subia tão rapidamente, você tinha muitos craques, né? E você ficava ali no junior, no aspirante, mas o que ajudou muito a nossa geração foi nós termos conquistado o título de 70 carioca, juvenil, e ficamos mais um pouquinho. Tivemos a felicidade de formarmos a base da seleção brasileira sub-20, que disputou o Sul-Americano no Paraguai e o Torneio de Cannes de 1971. Aí, finalmente, voltando ao Fluminense, o treinador era o Zagallo, e o Zagallo enxergando no meu jogo as características dele, né, que eu não era realmente um ponto esquerdo, era um meio esquerdo e que o Pinheiro adaptou na ponta esquerda. Fazia aquele trabalho que o Zagallo fazia de recuo, ajudar o lateral e me posicionar na ponta esquerda. Graças a isso, o Zagallo me deu uma oportunidade e em 1971 eu estreiei no profissional, jogando a Taça Guanabara sob o comando do Pinheiro, que assumiu primeiro a Taça Guanabara com juvenis e depois o Zagallo assumiu no segundo turno e foi campeão carioca. Você foi feliz no Fluminense? Olha, o Fluminense é a minha felicidade, né? Eu já era Fluminense antes de vestir a camisa do Fluminense. Então, na época que eu entrava no Maracanã, porque nós tínhamos o privilégio, poucos têm hoje, de jogar juvenil, juniores no Maracanã, porque era bacana que você chegava antes e você se adaptava ao estádio. No segundo tempo começava a chegar a torcida para o jogo principal e você se adaptava ao estádio e à torcida. E quando você era promovido, você não sentia tanto esse impacto. Então eu antes de entrar em campo, eu ia para o espelho, me olhava com a camisa do Fluminense, eu falei, pô, que bacana. Meu sonho de menino se realizando. O Fluminense foi tudo na minha vida. O maior técnico que você teve no Fluminense? Pinheiro, não tem nem dúvida. Embora o Zagallo tivesse me dado a oportunidade, o Didi foi muito importante, Paulo Emílio acreditou em mim, mesmo com Paulo César, Mário Sérgio, Rivelino, 4 pontas esquerdas que ele tinha, ele sempre me prestigiou porque era o cara que jogava para o time, mas o Pinheiro eu devo a minha formação moral como cidadão ao Pinheiro, ao Roberto Alvarenga, ao José de Almeida, o Sebastião Araújo, eu não posso esquecer daquelas pessoas que me ajudaram
a me formar como homem antes de ser atleta profissional. Você se recorda da escalação do melhor time do Fluminense que você tenha jogado? Olha, não tem como, né? Félix, Toninho, Silveira, Edinho, Marco Antônio, Zé Mário, Paulo César, eu e Rivelino e Gil Manfrini. Esse time era tão fantástico que quando nós colocamos a vantagem no adversário, qualquer um de nós que cansássemos a subir a placa, entrava Kleber e Pintinho para acabar de matar o adversário, né? Então a máquina tricolor 75, a original, né, que teve duas máquinas, a 75 e 76. Então essa é um time para não ser esquecido. Um grande amigo, colega, jogador que você tenha feito no Fluminense? Olha, quando eu cheguei no Fluminense 68, chegou eu, Nielsen Elis, Abel, Rubem Galaxy, Marinho e Marco Aurélio, que formamos a base do campeão de 70, a base da seleção brasileira. Cada um foi para um lado, né? O Abel, Vila da Penha, o Nielsen, Grajaú, o Marquinhos, Muriaé, o Marinho, em Bangu e eu em Três Rios. Nós nos vimos pouco, mas a nossa formação de amizade dos pais foram meus grandes amigos e continua até hoje no meu coração. Uma grande partida inesquecível que você tenha feito pelo Fluminense? Olha, foi até um risco que eu corri. Depois que eu fui titular no Taça Guanabara 75 campeão, o Didi assumiu e colocou o Mário Sérgio no time, o Mário Sérgio, um esquerda fantástico. Eu voltei para o banco. Eu era tão fanático para jogar, para correr, e o Parreira me dava, começar a fazer essa preparação comigo, que no jogo Vasco e Fluminense, eu estava no banco e eu falei assim, eu não vou jogar, eu vou para a praia correr. O time era tão consciente que se apresentava às 10 horas da manhã. Aí eu corri 8 quilômetros na praia de São Conrado de manhã e me apresentei no Hotel Nacional. Falei, não vou jogar mesmo, vou treinar pelo menos. Era fanático por preparação física. Quando deu um intervalo, o Paulo César sentiu e eu entrei no lugar dele. Olha, eu joguei os 45 minutos melhor da minha vida. O jogo estava 1-1 e nós viramos para 5-1. Eu acertei quase todos os passes, dei 2 chutes a gol que o Andrade soltou, o Gil fez gol. Depois daquele jogo, eu nunca mais fui reserva na minha vida. Não só no Fluminense, como no Flamengo e nos outros clubes, porque foi aquele jogo especial da minha vida e eu soube não manter aquela média, né? Porque não jogava aquilo tudo. Mas Vasco e Fluminense, 5-1, 75, Campeonato Brasileiro, foi meu jogo inesquecível. Você falou em Flamengo. Alguns jogadores do Fluminense, como Manfrini e Gil, já declararam que ficaram profundamente tristes quando foram colocados no troca-troca e que foram para o Botafogo. No seu caso, troca-troca, você indo para o Flamengo, como é que você absorveu essa coisa? Olha, no primeiro momento, eu até coloco no meu primeiro livro, Futebol, Dono da Paixão. Quando eu acabei de acabar minha carreira, eu escrevi um livro, Futebol, Dono da Paixão. E eu fui muito forte contra o presidente Horta. Eu não o perdoava, porque eu estava com 7 anos de Fluminense, eu fiquei 8 anos no Fluminense. Quando eu consegui ser titular, ele me trocou para o Flamengo. Eu falei, porra, eu lutei tanto para ser titular no time que eu amo e agora eu vou para o Flamengo. Mas tivemos recentemente junto no Prêmio João Saldanha de Jornalismo e eu tive com o Horta e ele falou uma coisa que eu não vou esquecer pro resto da minha vida. Eu guardei um pouquinho de mágoa todos esses anos. Ele falou para mim assim, naquele momento, Zé Roberto, eu fiz o que eu tinha que fazer. O campeonato de 76 foi o recordista nacional de renda. Não tem nada igual parecido ao campeonato de 76. Tanto que Flamengo e Vasco que eu joguei deu 174 mil pessoas. É o 5º maior público da história do Maracanã. Mas o Horta me disse que naquela ocasião ele fez o que ele tinha que fazer e eu fiz o que eu tinha que fazer. Me conformar, xingar, escrever mal dele, porque ele estava se aproveitando para sacudir o futebol em detrimento do Fluminense. Então eu aprendi muito nesses anos, respeitar o que foi feito. Eu tenho orgulho de ter passado pelo Flamengo. Você não deve questionar a sua vida, sabe? Você tem que rever e agradecer por tudo aqueles que eles fizeram e respeitar o presidente Horta, que hoje continua sendo meu amigo. Zé Roberto, você é diferenciado entre atletas e ex-atletas porque você é um homem que escreve. Você já tem lançado 4 livros. Da onde veio essa veia de escritor que você tem e como é que foi o seu preparo intelectual? Não, eu tive o privilégio, né? Às vezes nós chegamos na concentração na rua Otávio Corrêa 45 e eu cheguei lá e muitos atletas não sabiam escrever, muitos, mas muitos deles. E eu exercia esse dom escrevendo carta, parecia até aquele filme da Avenida da Fernanda Montenegro, Avenida Central, né? Não sei.
Central do Brasil. Central do Brasil, esse filme que ela escrevia cartas. Eu escrevia carta para todos eles. Eles falavam assim, pô, Zé Roberto, minha namorada está lá em Macaé, escreve uma carta, eu escrevia, sabe? Eu achava isso o máximo, eu poder contribuir, eu participava, só faltou ir no altar com meus amigos. Então eu comecei a escrever cartas para ele, depois que eu acabei minha carreira, eu comecei a escrever. Eu fico muito feliz por ter esse dom, porque parece que eu registro o que muitos jogadores de futebol gostariam de dizer sobre injustiça, sobre o esquecimento, o ostracismo que nós somos julgados após a nossa carreira. Você, Walter, você tem sido um atenuante nisso. Você vinha a Três Rios registrar a nossa história. Às vezes eu tenho que passar aqui pelo meu memorial, pelas minhas faixas, para lembrar que eu joguei futebol, porque eles cometem uma injustiça muito grande. O futebol é um esporte coletivo. E toda a festa do Fluminense tem um Romerito, não que ele não mereça. Tem um Assis, não que ele não mereça. Toda a festa do Botafogo tem um Maurício. Parece só ele que jogaram futebol. E o futebol é um esporte coletivo. Você, quando vai numa peça, a não ser que seja um monólogo, você não vê só o Antônio Fagundes. Tem uma porção de artistas que tem que ser valorizado. E o futebol apenas escolhe um de vez em quando. E os 11, os 16 que fizeram história estão esquecidos. E eu escrevendo, eu escrevo em nome deles. Ó, estamos aqui, fizemos pelos clubes iguais, a não ser o César Cielo, o Zambolt, que eles correm sozinhos, ele quanto tempo. Mas nós que formamos um grupo, formamos uma família, somos muito esquecidos. Pessoas como você atenuam um pouco essa dor nossa. O título dos 4 livros que você escreveu? Futebol, a dor da paixão como treinador. Depois o Fluminense me deu a oportunidade em Xerém de ser treinador durante 4 anos. Eu escrevi À Beira de um Gramado de Nervos. Eu tenho um trabalho tático que eu fiz em Xerém, Sistema Tático Futebol 5-5 Reversível, que eu cheguei a implantar em alguns clubes que eu dirigi, como o próprio Fluminense, em Três, Ariquemes, de Rondônia, América, de Três Rios. E finalmente, Crônicas de um Ex-Jogador, que nós lançamos recentemente. Eu espero ter a oportunidade de apresentá-la na Bienal do Livro, no estande do Fluminense. Zé Roberto, por que você deu uma parada na sua carreira de treinador? Olha, eu não parei, eu investi muito. Eu fiquei durante 4 anos em Xerém. Xerém não tinha esse complexo. Na época eu estava formando Xerém. Nós fomos campeões carioca juvenil e infantil. Eu tenho 2 títulos muito bacanas como treinador. Depois eu vim para Três Rios, treinei em Três, o América e o Ariquemes de Rondônia. Só que eu tive uma depressão muito forte. Eu me envolvia muito, eu participava de tudo. Eu não sei, talvez você tenha que respeitar na vida. Eu tive a oportunidade de ser jogador, uma oportunidade como ser treinador, mas eu não lidei bem com essa questão. Eu estava quase virando o Ricardo Gomes, à beira de um ataque de nervo realmente. Então, eu tive uma depressão fortíssima depois que eu treinei o Três no Campeonato Carioca de 95 profissional. O Fluminense foi campeão com o gol do Renato de barriga. Nós disputamos aquele octogonal em Três, eu era o treinador, mas passei maus momentos. E tive uma depressão, me curei e falei, não é para mim. Eu vou procurar outro caminho, escrevendo livros, estudando jornalismo, que eu fiz depois. Nós estamos aqui num cômodo da casa do Zé Roberto, aqui em Três Rios, e é um verdadeiro museu, fotografia, o time do Itabuna, o juvenil do Fluminense, o profissional do Fluminense, na Colômbia, no Paraguai, e aqui tem todas as faixas, as medalhas, e muita lembrança e muito bonito. Isso aqui deve ser um recanto de muito prazer para você, né? Olha, eu agradeço muito a minha mãe, minhas namoradas, minhas irmãs, foram muito carinhosas. Eles foram juntando, né? Recorte, cada um. Quando eu acabei de jogar futebol, eu reuni, joguei muita coisa fora que era quase igual, né? E consegui fazer, desde que eu comecei até um bom sucesso. É um privilégio, né? Porque a primeira coisa que eu fiz quando me formei em jornalismo é cuidar da minha memória. Se eu não cuidar da minha história, quem vai cuidar, né? Então, eu tenho o privilégio de ter um memorial aqui com todos os pôster e um cantinho aqui onde eu tenho os prêmios já como jornalista, as minhas camisas, as faixas e as medalhas para mostrar para os meus netos que não foi uma luta em vão, né? Você falou em namoradas. Como é que você vive? Você é bem casado aqui, vive aqui em Três Rios? Olha, eu casei em Três Rios, minha primeira esposa foi a Elizabeth Cristina, me deu 2 filhas. Depois, é difícil a vida de uma mulher de treinador e jogador, né? Porque você começa a mudar de cidade e você, quando está time grande, tá tudo bonito. Depois que eu fui de Santa Cruz para Itabuna, depois para Marília, depois para Campos, troca o colégio das meninas. É muito difícil. A vida do jogador é difícil, da mulher do jogador é mais difícil ainda. Então, houve uma separação. Depois eu tenho uma nova família, minha esposa hoje é a Rossana, eu tenho 2 filhos, o Bruno e o Guilherme. Minha primeira relação eu tive a Priscila e a Roberta, são 3 advogados, aliás, dois advogados, a Roberta e o Bruno.
a Priscila é fisioterapeuta e o Guilherme, a saideira, está trabalhando hoje na Caixa Econômica lá em Rio das Ostras. Então eu tenho uma família, tive uma família, 2 famílias muito bacanas, sou muito feliz e tenho 2 netos, o Eduardo e o Felipe, que eu espero que herdem um pouquinho, né? O meu pai jogou mais do que eu joguei um pouquinho. Eu espero que o meu neto continue, porque é tão bacana essa vida de jogador e ele ter uma lembrança do avô para se espelhar. Você ficou rico com o futebol? Olha, no nosso tempo, se você passar todos os posts aqui, não tinha nenhum patrocínio, né? Nós éramos funcionários do clube. Quando entrou o patrocínio, quando entrou o direito de imagem, os jogadores passaram a ganhar mais. Mas eu ganhei o suficiente para ser feliz. Como secretário de Esporte e Lazer da Prefeitura de Três Rios, cargo que você exerce hoje, você aproveita muito do que você aprendeu durante sua carreira de futebolista, né? Nossa, mas é um prazer tão grande, porque só eu e o próprio prefeito Vinícius Fará, que é o meu patrão, ele foi goleiro do Flamengo, goleiro do América. Então ele prefeito e eu secretário de esporte, nós sabemos como ninguém o benefício que o esporte traz pra gente. Não é só afastar das ruas, não. É você em competição começar a gostar do seu corpo. Você precisa do seu corpo para jogar cada vez melhor, ser mais competitivo e vencer. E quando você gosta do seu corpo, você gosta da vitamina, não gosta do álcool. Você gosta do dia, não gosta da noite. Você não gosta da droga, gosta da banana, do abacate. Então, o esporte na sua formação, como veículo de formação do cidadão, não tem nada igual. Então, você numa cidade que o prefeito jogou futebol, o secretário jogou futebol, nós trabalhamos incessantemente para que as pessoas sintam o lado bom da vida. E o esporte, agregado à educação, é a receita para você criar um grande cidadão. Seu time de coração? Eu sou tricolor de coração, clube tantas vezes campeão. Obrigado, então.